Bom dia, pessoal. Hoje são 4 de junho. No vídeo de hoje nós vamos abordar o assunto vida futura. O conceito ou estudo da vida futura é um assunto fascinante, pois nos traz uma luz, um conhecimento sobre muitos dos nossos problemas e também das soluções que vivenciamos aqui, em nossa vida na Terra. O bom senso, o raciocínio lógico, aplicados aos ensinamentos de Jesus, nos permite ir construindo uma ideia fundamentada sobre de que maneira vamos edificar nossa evolução diária aqui na Terra. Jesus se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como uma das principais metas da humanidade, do estudo da humanidade, devendo constituir objeto dos maiores estudos do homem na Terra. Todas as máximas de Jesus se reportam a esse grande princípio. Sem o conceito da vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais de Jesus. Os homens que não creem na vida futura, imaginando que Jesus apenas falava da vida presente, não compreendem a maior parte dos ensinamentos morais de Jesus ou os consideram inúteis. O ensinamento da vida futura, essa máxima, pode ser o eixo do ensino de Jesus Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É que o conceito da vida futura tem de ser uma questão muito importante para todos os homens. Só essa questão justifica as irregularidades, deformidades, os absurdos que ocorrem na vida terrena e se mostra de acordo, em conformidade com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura, na época de Jesus. Os judeus acreditavam nos anjos, consideravam os anjos seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens poderiam um dia tornarem-se anjos e partilhar da felicidade desses anjos. Segundo os judeus, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas materiais deste mundo. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Esse é o mundo que Jesus promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, as leis de Deus, e onde os homens que cumprem essas leis acharão sua recompensa. Aí está o reino de Deus, é onde Jesus se encontra na sua glória e para onde voltou quando partiu aqui da terra. Lembrando que as leis de Deus são lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de amor, justiça e caridade, sendo que esta última é como se fosse um grande resumo das anteriores. Jesus, porém, adequando os seus ensinamentos com o estado evolutivo dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz, conhecimento completo, percebendo que eles ficariam confusos e ou deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza,
cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e, por isso mesmo, de forma equivocada, falsa em diversos pontos. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, em um momento em que os homens já se mostravam maduros bastante para compreender a verdade, a mensagem do Consolador prometido pelo próprio Jesus. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, uma mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porque aqueles que a descrevem em todas as suas fases e em todas as suas apresentações são testemunhas oculares do fato em si. A descrição da vida futura é normalmente tão bem feita, são tão racionais as condições boas ou ruins da existência dos que no mundo espiritual se encontram, condições essas relatadas pelos próprios espíritos desencarnados, que cada um de nós encarnado aqui na Terra pode reconhecer a verdadeira justiça de Deus. Sem a existência da vida futura, não poderia haver explicação para a verdadeira justiça de Deus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos nós compreendemos. Mas também na Terra, não terá Jesus uma realeza? Bom questionamento. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira ordem numa colocação ou numa coleção de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e assim por diante. A realeza oriunda do mérito pessoal, que é consagrada pela posteridade, nos revela a preponderância bem maior do que aquela que ostenta a coroa real. Eterna é a realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, enquanto a realeza terrestre, a que ostenta a coroa real, é apenas o resultado das próprias circunstâncias da vida. A realeza terrestre termina com a própria vida aqui na Terra. A realeza moral, oriunda do mérito pessoal e consagrada pela posteridade, se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, Jesus é muito mais poderoso rei do que os coroados da terra, razão pela qual Jesus ter dito a Pilatos: sou rei, o meu reino não é deste mundo. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona a inabalável fé no porvir, no que vem pela frente. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, uma breve morada num país ingrato, imperfeito. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que o homem suporta com paciência, por saber que são de curta duração, devendo em seguida alcançar um estado mais feliz, um estado melhor de vida. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação. Sabendo que a vida aqui na Terra é temporária e não definitiva, o homem presta menos atenção às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira da vida muito do seu amargor.
Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao que acontecerá. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe pareçam reais. A perda do menor dos bens lhe ocasiona angustiante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos, que transformam a sua existência num terrível sofrimento. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Cabe ressaltar que o homem, instintivamente, procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. O desejo do bem-estar força o homem a melhorar tudo que esteja ao seu redor. Impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. O homem, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo, desse modo, aos desígnios de Deus que, para tal fim, o pôs na terra. O homem que se preocupa conscientemente com o futuro observa e vivencia o presente com relativa importância e com mais facilidade se consola dos seus insucessos, pensando no destino bem melhor que o aguarda. Deus certamente não condena os gozos terrenos, que o homem desfrute da vida material. Condena, assim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma, da evolução do homem, da evolução do seu espírito. O Espiritismo amplia o pensamento do homem. Em vez de uma visão curta, acanhada, que o homem tem na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra um único e frágil eixo do que vem adiante, ele, o Espiritismo, nos mostra que essa nossa vida atual não passa de um elo no magnífico conjunto da obra de Deus. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências que cada um de nós, seres humanos, tivemos e teremos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Por outro lado, a tese da criação da alma por ocasião do nascimento, com o fim pela morte de cada corpo, nos torna estranhos uns aos outros, todos os seres. Obrigado pela sua presença aqui, por mais esse vídeo. Peço que divulguemos a doutrina espírita. Peço que, para isso, você divulgue em suas redes sociais, dê o seu like no vídeo e até a próxima. Muito obrigado.